Olá, então nós vamos ver agora essa parte que é também importante para a você que está interessado em se tornar membro da Igreja Batista Monte Carmelo. O que se espera de mim, não é isso? O que se espera de mim como membro da igreja. Primeira coisa que eu quero apresentar é que a Igreja Batista Monte Carmelo ela tem uma estrutura. E essa estrutura requer que você que vai fazer parte dela entenda, né? Nós precisamos entender essa questão de estrutura. A Igreja Batista Monte Carmelo, ela existe para agradar a Deus em todas as coisas, né? Ela está sempre buscando alcançar vidas, está desenvolvendo para a membresia da igreja com um objetivo de desenvolver a comunhão, ou seja, viver em comunhão. Ambos, né, estão buscando a semelhança de Jesus Cristo e servindo uns aos outros com alegria. Mas ela tem uma estrutura e eu quero apresentar a primeira parte da estrutura dela aí. Vou apresentar para você aí que são os pequenos grupos. O que são os pequenos grupos? Os pequenos grupos são grupos de pessoas que se reúnem com um só objetivo. Elas lá estão procurando equilibrar através dos princípios bíblicos, que é a comunhão, a adoração, o discipulado, missões e ministérios. A igreja, ela concentra nos pequenos grupos. Então, nessa parte da estrutura, eu diria que pequenos grupos está focada mais na comunhão. Então, você precisa estar relacionando num pequeno grupo. Tá? Uma outra estrutura da igreja é a escola bíblica discipuladora. Então, se você tem interesse em ser membro da Igreja Batista Monte Carmelo, além de estar participando de um pequeno grupo, que tem ali o objetivo de você estar relacionando, criando ali uma comunhão entre um pequeno grupo de, no máximo, 12 pessoas, 13 pessoas, 14 pessoas, você precisa também estar participando da escola bíblica discipuladora. A escola bíblica discipuladora é onde nós estamos com o foco de discipular, ou seja, queremos aprender mais da palavra de Deus, então a escola bíblica discipuladora, ela tem essa ênfase de você estar conhecendo mais a palavra de Deus. Mas existe mais uma outra estrutura da Igreja Batista de Monte Carmelo e são os ministérios. Né? O que são os ministérios? Os ministérios é onde que você tem a oportunidade de servir a Deus e ao próximo através de um ministério. O ministério ele existe para estar demonstrando o amor de Jesus às pessoas que não têm Cristo e também às pessoas que têm Cristo. Então, se você quer vir para a Igreja Batista Monte Carmelo, mas para cruzar os braços e ficar sem fazer nada, não vai dar, porque você precisa estar no ministério. Se não tem um ministério que te encaixe, você possa verificar quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos. Há um teste para isso. E aí você é direcionado, nós temos um líder de base que vai te direcionar para fazer algumas experiências em alguns ministérios. E aí você vai escolher qual o melhor ministério para você servir. Tá? Mas existe mais uma outra estrutura que a gente fala que são as celebrações. Então, pequenos grupos, escola bíblica, ministérios e celebrações, eu diria que seria a estrutura da Igreja Batista Monte Carmelo. Você não pode dizer, olha, eu sou da Igreja Batista Monte Carmelo, mas se não está num pequeno grupo, você não é da Igreja Batista Monte Carmelo. Se não estiver na escola bíblica, também não é da Igreja Batista Monte Carmelo. Porque como é que você vai crescer espiritualmente? Como é que você vai ter contato com a palavra de Deus? Né? Pequeno grupo, lembre, o foco é comunhão. Escola bíblica, lembre, o foco é discipulado. Ministério, você tem que lembrar que você precisa servir em alguma coisa. E celebrações aonde nós reunimos para glorificar e exaltar a Deus na grande celebração. Né? Na grande celebração não tem comunhão. Na grande celebração nós temos celebração, juntos. A Igreja Batista Monte Carmelo não é só na igreja. A Igreja Batista Monte Carmelo é também em casa, que são os pequenos grupos. Né? Cada pessoa precisa ter um ministério. Cada pessoa na Igreja Batista Monte Carmelo precisa servir. Cada pessoa na Igreja Batista Monte Carmelo precisa relacionar uns com os outros. Por isso que nós esperamos que você que tem interesse em fazer parte da Igreja Batista Monte Carmelo, você precisa entender dessa estrutura da Igreja Batista Monte Carmelo. Eu vou pedir para novamente colocar na tela para que a gente possa entender isso aí, as 4 partes da nossa estrutura. Tá aí, então, a primeira é exatamente pequenos grupos, escola bíblica,
discipuladora, escola bíblica discipuladora, né? Os ministérios e celebrações, tá? Pequenos grupos, escola bíblica, ministérios e celebrações. Então vamos lá. Vamos então para colocar lá na nossa projeção, pode colocar na tela, o que se espera de mim como membro da Igreja Batista Monte Carmelo. Ou seja, o que a Igreja Batista Monte Carmelo espera de você como membro da Igreja Batista Monte Carmelo. A primeira coisa, vou apresentar para você aí na tela, então, é proteger a unidade de minha igreja. Proteger a unidade da minha igreja. O que a Igreja Batista Monte Carmelo espera? Que você proteja a unidade da igreja dela, da igreja. E como é que nós vamos proteger? Primeira coisa, vou apresentar para você aí, letra A. Deus quer e nós queremos, nós esperamos que você comece a agir com amor com os outros. Isso é o que a Igreja Batista Monte Carmelo espera de você como membro. Proteger a unidade da minha igreja, agindo com amor com os outros. Nós temos 2 versículos bíblicos, Romanos 14, 19 e Romanos 15, 5. Né? Então a gente espera, a Igreja Batista Monte Carmelo espera que você haja com amor com os outros. Vamos lá então, Romanos 14, 19, agora sim, lá na tela. Vai apresentar para você. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz. Né? Agir com amor significa seguir as coisas que servem para a paz. E as que contribuem para a edificação mútua. O que é para a edificação mútua? Ou seja, você precisa me ajudar, eu preciso te ajudar. Então eu preciso agir com amor para com você, você precisa agir com amor para comigo. Romanos 15, versículo 5, nós vamos ver a palavra de Deus falando assim: ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Né? O sentimento uns para com os outros, segundo a Cristo. Que sentimento é esse? É o sentimento de estar agindo com amor. Né? Amor não é um sentimento. Amor é uma questão de ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu amo alguém, eu preciso fazer algo por ela. Além de agir com amor os outros, a Igreja Batista Monte Carmelo espera mais uma coisa ainda na área de proteger a unidade da minha igreja. Letra B, está apresentando para você aí na tela. Recusar a maledicência. O que é maledicência? Fofoca. Então, você precisa recusar a maledicência, recusar a fofoca, é não propagar a fofoca. Toda pessoa que ouve uma fofoca, ela já está atrapalhando a unidade da igreja. Ela não está protegendo, ela está destruindo a unidade da igreja. Então, há 2 passagens bíblicas, quero citar para vocês. A primeira delas, a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, né? Fingimento, mas de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Isso significa que nós devemos amar, em vez de propagar uma fofoca, nós precisamos amar uns aos outros, tá? Efésios capítulo 4, versículo 29, apresenta aí para você na tela, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Então nós não podemos ficar falando palavras que não vai trazer nenhum proveito, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Então, a letra B aí, eu preciso recusar a maledicência, a fofoca. Então, se alguém quer falar alguma coisa para você de uma outra pessoa, não ouça isso. A pessoa precisa dizer para outra pessoa. Então, só para lembrar, o que a Igreja Batista Monte Carmelo espera de você como membro, a primeira delas é protegendo a unidade da minha igreja. A letra A nós vimos que é proteger a unidade agindo com amor, com uns com os outros. E a letra B, recusar a maledicência, a fofoca. Mas tem mais uma outra ainda. Você protege a unidade da igreja seguindo os pastores. Né? Está aí, seguindo os pastores. Seguindo os pastores, e os pastores são aqueles que são chamados por Deus mesmo, né? Aqueles que vivem
para isso, mas aqueles também que estão liderando, o líder de pequeno grupo, o líder de ministério, né? O professor de escola bíblica. Todos eles, de uma certa forma, ocupam um pastoreio, porque eles estão ali para poder cuidar. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias. Algumas versões têm aí: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o eixo da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então, o texto fala que nós devemos lembrar dos pastores. Né? Para quê? Para imitá-lhes a fé, imitá-lhes, né, a fé. Imitar os pastores na questão da fé. Hebreus 13, 17, também tem uma outra passagem que fala sobre isso, né? Seguir os pastores. É muito bom quando os pastores querem pastorear e as ovelhas querem ser pastoreadas. Hebreus 13, 17, vou apresentar para você aí na tela, diz: obedecei a vossos guias, né? Obedecer a vossos pastores, em outras versões, sendo-lhe como? Submissos. Por que nós devemos ser submissos aos pastores? Porque eles velam, né, por vossas almas, guardam vossas almas, intercede por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Isso significa proteger a unidade da minha igreja, seguindo os pastores. E aí eu volto a dizer, os pastores são aqueles pastores que são chamados por Deus, são aqueles que estão liderando os pequenos grupos, são aqueles que estão liderando o ministério, são aqueles que estão, né, nos ensinando na escola bíblica. Mas o que se espera de mim como membro da Igreja Batista Monte Carmelo, segundo a verdade, vai apresentar para você aí, é compartilhar a responsabilidade de minha igreja. Compartilhar a responsabilidade da minha igreja. Mas como eu vou compartilhar a responsabilidade da minha igreja? Primeira coisa, então, vai apresentar para você aí. Orar pelo seu crescimento. Você precisa orar pelo seu crescimento. Precisa orar pelo crescimento tanto seu quanto da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus vai dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. O versículo 2, então, está lá. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Isso significa o quê? Nós precisamos orar uns pelos outros. Né? Precisamos orar. Orar lá no pequeno grupo, orar no ministério, orar na escola bíblica, orar no dia especial que nós temos na igreja para oração. Né? E isso é o que vai acontecer. Eu vou estar ajudando a compartilhar a responsabilidade da minha igreja no sentido de quê? Do crescimento dela. Nós temos mais uma outra coisa, vou apresentar para você aí na tela, que é, além de orar pelo crescimento, é convidar os 100 igrejas. Quem são os 100 igrejas? Convidar os 100 igrejas para vir à Igreja Batista Monte Carmelo. Quem são os 100 igrejas? São aqueles que estão sem nenhum compromisso com a igreja. Não é convidar os de outra igreja. É convidar os que estão sem igreja. Os que estão sem compromisso com Cristo Jesus nas igrejas. Lucas capítulo 14, versículo 23, é uma passagem muito bonita que Jesus fala assim. Lucas 14, 23 diz: respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. O desejo de Deus é que a casa dele se encha. Por isso que nós falamos há pouco instante aqui que uma das nossas estruturas, né, são as celebrações. E não vai existir celebração se não tem pessoas. E não vai existir pequeno grupo se não tem pessoas. E não vai existir ministério se não tem pessoas. E não vai ter escola bíblica se não tem pessoas. Então o que significa que nós precisamos sair pelos caminhos e convidar as pessoas, né, para estar presente na casa de Deus, para que a casa de Deus se encha. Tá? Convidar os 100 igrejas. Né? Convida para ir para o pequeno grupo, convida para assistir uma mensagem. Essa é uma forma de compartilhar a responsabilidade da minha igreja, no sentido que tange a convidar os 100 igrejas. Na letra C nós temos aí também que é receber com carinho os convidados. Receber com carinho os convidados. É muito bom a gente chegar no lugar e ser muito bem recebido. Aqui na nossa igreja nós não pedimos para nenhum convidado fique em pé e que a gente venha apresentar o nome dele. Nós deixamos ele no anonimato. Se ele quiser se colocar em pé, se ele quiser,
Nós queremos é que ele se sinta bem. Porque os 10 primeiros minutos que uma pessoa chega numa igreja, num lugar que ele nunca foi, ele tem um sentimento que é o medo. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. Tá? Romanos capítulo 15, versículo 7 vai falar sobre isso, receber com carinho os nossos convidados. Então, diz lá, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Ou seja, nós temos que receber bem uns aos outros. Assim como Cristo recebeu. Para quê? Para a glória de Deus. Então, a gente sempre pede para que o irmão cumprimente os nossos irmãos, cumprimente os nossos convidados, né? Faça ali o 3-3, né? Converse com 3 pessoas, gastando 3 minutos umas com outras, né? Sabendo que isso não vai gerar comunhão, porque para gerar comunhão é lá no grupo pequeno. Na celebração nós vamos ter grande celebração, um grande ajuntamento, mas a gente precisa receber bem os nossos convidados. Muito bem, vamos para a terceira pergunta, para a terceira colocação, melhor dizendo lá, que é o que se espera de mim como membro da igreja, né? Nós esperamos, a Igreja Batista Monte Carmelo espera que você venha servir ao ministério da minha igreja. Então vamos lá, você precisa servir em um ministério, não é isso? Aqui na Igreja Batista Monte Carmelo. Deus não te chamou para você vir cruzar os braços e ficar com os braços cruzados, assentados na cadeira e simplesmente assistindo, né? É melhor entrar em campo do que ficar assistindo um jogo, né? Quando a gente vê uma partida de futebol, há 50 mil, 60, 80 mil espectadores doidos para poder entrar em campo. E tem pelo menos ali 22 pessoas doidas para poder descansar, porque eles vão estar cansados, né? Então, servir a um ministério na igreja, né? E a primeira coisa, então, eu diria para vocês que é descobrir, né? Descobrir meus dons e talentos. Para isso, você precisa descobrir os seus dons e talentos. Mas como é que eu vou descobrir os meus dons e talentos? Nós temos aqui, através da base de ministérios, um teste que nós fazemos. O líder da base vai te encaminhar para o ministério, para você experimentar, né? Se vai dar certo ou não. Talvez você vai criar um ministério novo na igreja, né? Por exemplo, já pensou uma pessoa dobrar, né, o boletim, né, 200 boletins com o mesmo dedo? Já pensou se nós tivéssemos um ministério na igreja, um ministério que dobra boletim? É muito simples, mas todos os ministérios são importantes. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A palavra de Deus nos chama a atenção assim: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, né? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso significa o quê? Cada um de nós temos um dom. Cada um de nós temos um talento. Você não vai fazer melhor do que eu numa área que Deus me deu para fazer. O seu trabalho nunca vai ser igual ao meu e nem o meu nunca vai ser igual ao seu. Mas juntos nós vamos, como diz o texto bíblico aí, vamos servir a Deus de acordo com o meu talento, com a minha habilidade, né? Na letra B, além de servir ao ministério de minha igreja, eu preciso ser mais uma outra coisa. Eu preciso ser equipado pelo meu pastor para servir. Porque às vezes a gente espera muita coisa do pastor. Mas uma das coisas principais do pastor é essa: ser equipado pelo meu pastor para servir. E foi para isso que Deus colocou os pastores na igreja. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, nós vamos ver assim: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Para quê? Olha o versículo 12. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra, ou seja, para trabalhar no ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, você precisa ser equipado pelo pastor, né? São treinamentos específicos, e através da escola bíblica, quando você é chamado para abrir um novo ministério, quando você é desafiado para poder liderar um ministério, um grupo pequeno, né? Está trabalhando numa das áreas da igreja. Isso vai glorificar quem? A Deus. Não vai trabalhar para o pastor, você trabalha para Deus, para glorificar ao Senhor. Então os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os mestres foram colocados na igreja para quê? Para juntos nós glorificarmos, aprendermos e glorificarmos o nosso Deus. Na letra C nós vamos ter mais uma outra coisa que é, né, além o que se espera de mim como membro da igreja, que é servir ao ministério de minha igreja, mas desenvolvendo um coração de servo.
coração de servo. Eu preciso desenvolver esse coração de servo. Eu não posso fazer nada sem amor. Eu preciso ter amor para poder fazer alguma coisa pelas pessoas. Sem amor não dá para poder fazer. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5 e o versículo 7, nós vamos ler. Vou apresentar para você aí na tela. Filipenses capítulo 2, 3. Aí em diante diz assim: nada façais por contenda, ou seja, nada façais por briga. Ou façais por vanglória, ou seja, eu vou fazer isso aqui para me atrair uma glória para mim. Não, mas faça com humildade. Faça com humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Isso significa que a pessoa que compõe o ministério precisa considerar o seu líder superior a ele. Olha o versículo 4 agora. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E o versículo 5 diz: tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o versículo 7 vai fechar dizendo: mas ele o quê? Se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus é o nosso exemplo. Ele tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O que isso significa? Significa que quando nós servimos com um coração grato, nós estamos imitando Jesus. Né? Quando nós servimos, nós estamos imitando Jesus. Por isso que nós esperamos que você venha servir a um ministério na Igreja Batista Monte Carmelo. Se não exista, crie. Né? Crie. Vamos então para o quarto e último ponto. O que se espera de mim como membro da Igreja Batista Monte Carmelo, que é sustentar o testemunho de minha igreja. Sustentar o testemunho de minha igreja. Mas como eu vou sustentar o testemunho da minha igreja? Como? Primeira delas é você frequentar assiduamente. É preciso frequentar assiduamente a igreja, porque senão, como é que vai? Né? Como eu disse, como é que nós vamos ter celebrações se você não frequentar? Se todo mundo pensar assim, no próximo domingo eu não vou à igreja. Não, no próximo quarta-feira eu também não vou à igreja. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz exatamente sobre isso. Não abandonando a nossa congregação, né? Como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Então, não devemos abandonar a congregação. Isso significa porque eu preciso estar celebrando juntos com os irmãos. Né? Então, como é que eu vou sustentar o testemunho da igreja? Como é que eu vou sustentar a existência da Igreja Batista Monte Carmelo? Frequentando assiduamente as celebrações. Né? Na letra B nós temos mais uma outra coisa, que é viver de modo exemplar. Então, de que forma que eu sustento o testemunho da minha igreja? Vivendo de modo exemplar, comprando e pagando, prometendo e cumprindo. Né? Se dispondo para servir, vai servir. Filipenses 1, 27, a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo. Né? Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permanecei firmes num só Espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Filipenses 1, 27. Isso significa que eu preciso viver de modo exemplar. Um certo escritor, ele diz que todas as pessoas que têm Cristo Jesus têm uma letra S na testa. Ele não consegue ver. E todas as pessoas que não têm Cristo Jesus têm uma letra P na testa. P de perdido, S de salvo. As pessoas não conseguem ver. Né? Eu não preciso sair dizendo para todo mundo: olha, eu sou crente da Igreja Batista Monte Carmelo. Não. Eu preciso dizer, eu preciso viver o Evangelho. Francisco de Assis diz que evangelize, se necessário, fale. Tá? Então não é pelo que eu vou falar, mas eu preciso testemunhar, viver de modo exemplar. Tem sido tão difícil, né, ver pessoas que têm vivido de modo exemplar nesses últimos dias. Mas na letra C nós vamos ver ainda que existe mais uma outra coisa, como é que eu vou sustentar o testemunho de minha igreja, que é devolver o dízimo regularmente. Né? Devolver o dízimo regularmente. Devolvendo o dízimo não é devolver em janeiro e depois só em dezembro. Não é devolvendo janeiro, depois agosto, um mês sim, um mês não. Não, mas regularmente, fielmente. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo.
Cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o, para que se não façam coletas quando eu chegar. Levítico, capítulo 27, versículo 30, diz: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são o Senhor. O que significa? A Igreja Batista Monte Carmelo poderá existir se devolver os dízimos e as ofertas. Como nós vamos pagar a nossa luz, a nossa água, o telefone? Como é que nós vamos preparar o material? Como nós vamos ter um pastor se nós não devolvermos os dízimos? Os impostos, as taxas, né? O contador, isso significa que nós precisamos de ter dízimos, contribuições. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz que nós devemos trazer todos os dízimos da casa do tesouro. Para quê? Para que haja sustento, mantimento, né, na casa do Senhor. Então é isso que a Igreja Batista Monte Carmelo espera de você, e eu quero que apresente novamente os tópicos rapidamente aí. A primeira delas está aí na tela para você, é proteger a unidade. Isso, proteger a unidade de minha igreja, tá? Nós esperamos isso. O segundo é exatamente, o segundo está aí na tela, compartilhar a responsabilidade de minha igreja, né? O terceiro, nós vamos ver lá, que é servir ao ministério de minha igreja. E quarto, em último lugar, sustentar o testemunho de minha igreja. É isso que a Igreja Batista Monte Carmelo espera de você. Lembrando da nossa estrutura que nós falamos, dos pequenos grupos, da escola bíblica, das celebrações, dos ministérios. A Igreja Batista Monte Carmelo tem essas estruturas hoje e espera que você esteja colaborando para o desenvolvimento delas, porque senão não faz sentido que elas existam. Que Deus abençoe e até uma próxima.